a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, que o próprio movimento do mercado contábil, ele sinaliza aquilo que são as tendências, né? A gente consegue ter uma percepção até mesmo empírica daquilo que, para onde é que está caminhando o negócio. Mas só que saiu essa pesquisa que você trouxe aqui, que a gente vai debater um pouco dela, que sinalizou de forma bem direta, fundamentada, quais são as grandes tendências, 7 grandes tendências para o universo contábil em 2021. E eu achei muito interessante, Alberto, porque tem algumas delas que eu lembro de você já falando, ó, há muitos anos. Essa de... A gente vai passar por todas elas, né? Mas a questão de fusões, de aquisições de empresas contábeis era algo que eu enxergava como meio distante no nosso segmento, mas a gente tem visto, a cada dia que passa, que não só é uma tendência, como é algo que já está se materializando com uma frequência absurda, viu? É verdade, é verdade. Assim, desde daquela época lá que começou o SPED, né? Acho que você lembra disso também, não lembra? Lembro um pouco, a lembrança muito vaga. Pois é, a gente procurava analisar essas coisas, né? Não só o fato em si, mas o que significa aquele fato como consequência no futuro dos negócios de contabilidade. Então, quando eu, por exemplo, publiquei aquele livrinho, o amarelinho lá do Big Brother, eu enxergava que o modelo de negócios dos escritórios mudaria de forma significativa por causa da integração de dados, né, que hoje é uma realidade. Eu sei que muita gente ainda não faz isso, muita gente tem dificuldade em operar esse modelo, mas que não é mais um bicho de 7 cabeças, é perfeitamente possível fazer. E essa mudança não é só tecnológica, é uma mudança completa, inclusive no modelo mental do dono do escritório, né? E aí, enfim, vamos discutir esses itens aí da pesquisa. É uma pesquisa global de contabilidade, né, dos escritórios de contabilidade no mundo inteiro, e a gente tem aí assunto para falar há bastante tempo para o pessoal. Enquanto isso, também, se eles quiserem mandar as dúvidas aí, estamos à vontade, né, Felipe? Exatamente, já tem algumas pessoas aqui participando pelo YouTube, o Adilson, o Rafael Vilela disse que está bastante empolgado com essa live, então vamos lá, vamos começar a abordar os temas da pesquisa para a gente poder compartilhar aqui com essa nossa audiência. Roberto, o primeiro item da pesquisa, ele fala sobre a questão da terceirização de operações, inclusive para economias emergentes. E aí, onde a empresa contábil ela passaria a ter foco em serviços de alto valor. Esse é um dos pontos, né, que o próprio mercado já tinha começado a dar uma percepção e dar sinalizações bem claras de que isso estaria acontecendo no curto e no médio prazo. Mas eu queria que você comentasse um pouco para a gente poder aprofundar um pouco essa discussão. Então, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi num evento de contabilidade na Inglaterra, lá em Londres, e que eu cheguei lá e descobri que os escritórios, a maioria deles, nem processava mais impostos, nem a escrituração contábil no Reino Unido. Eles quarteirizavam, né, faziam a terceirização com escritórios na Índia, né, fazia o que em inglês, o termo técnico para isso é outsourcing offshore, né? Outsourcing é a terceirização. Aqui no Brasil a gente chama de terceirização. Offshore é fora do Brasil. E então o que acontece? A primeira vez que eu vi foi lá, mas chegando aqui no Brasil também, eu conheci um escritório de contabilidade aí no Nordeste, que eu comecei a fazer um trabalho de consultoria para eles, e teve um ano que chegou dezembro, eles me falaram assim, olha, a gente está com muita dificuldade de crescer no ano que vem, porque a gente cresceu muito esse ano, a gente cresceu 30% em receitas, mas por causa do E-Social e outras coisas mais, a gente está com dificuldade de captar novos clientes, até que captar eles conseguiam fechar contratos, mas não conseguiam atender a demanda de processamento de salários, de processamento de folha dos novos clientes. Então eles me falaram assim na reunião, olha, a gente vai parar de crescer, a gente vai ter que dar uma pausa nas vendas. E aí eu falei com eles o seguinte, isso é inadmissível, né? Se vocês têm um processo de vendas bem estruturado e estão conseguindo captar clientes, o ponto é, resolvam o problema operacional. Deixa eu mudar aqui, porque o Felipe saiu, pelo menos enquanto ele não volta. Então resolvam o problema operacional. E aí, o que acontece? Eles chegaram com uma solução para mim, encontraram uma empresa no sul do Brasil que fazia o processamento de folha para eles, e eles continuavam com o atendimento a clientes. Então, isso é a quarteirização, né? Você não precisa necessariamente executar todos os serviços que você entrega para o seu cliente.
você pode ficar ali bem restrito aos serviços de mais alto valor. Estava contando para ele, Felipe, você caiu aí, que além de ver o exemplo lá dos escritórios no Reino Unido, aqui no Brasil também, aí no Nordeste, foi a primeira vez que eu vi um escritório fazer a quarteirização da folha de pagamento com outro escritório, inclusive geograficamente muito distante. Mas por quê? Porque eles estavam vendendo muito, eles estavam conseguindo muitos clientes e não conseguiam atender. E aí eles passaram a fazer o processamento com outra empresa, né? O processamento básico operacional, né? O cálculo de folha e cumprimento das obrigações. Mas o atendimento ao cliente continuava com eles. Então, isso acontece, isso é fato. E mais ainda, hoje, nesse momento, nesse ano de 2021, eu já estou ajudando, por exemplo, alguns escritórios aqui no Brasil a quarteirizar os serviços de contabilidade lá nos Estados Unidos. Então, se você quiser, Felipe, criar uma unidade do seu escritório na Flórida, a gente consegue fazer isso em uma semana. Você abre uma empresa lá, a abertura de empresa é muito rápida, e você diz para os seus clientes que agora você tem uma unidade na Flórida, e o processamento vai ser feito por um escritório de brasileiros lá em Orlando. Né? Isso é a quarteirização, né, a terceirização fora do país. Mas nesse caso, inclusive, são serviços até de alto valor, a própria consultoria, né, de como que abre uma empresa nos Estados Unidos, como que eu monto um negócio, qual é o planejamento tributário, isso tudo feito pela equipe lá, mas em nome do seu escritório aqui no Brasil. Estou fazendo isso com escritórios nos Estados Unidos, em Portugal e no Brasil, fazendo essa triangulação entre países, né? Na realidade, isso tem um efeito muito positivo, porque mesmo que, claro, nem todos os seus clientes vão ter negócios fora do Brasil, mas alguns deles podem ter ou já têm, né? E isso coloca a sua posição de marca num nível muito bacana, muito bacana. Você cria um posicionamento de marca mesmo muito relevante no mercado e acaba saindo da competição por preço, né? Que é o grande inimigo nosso aí. Sem dúvidas, é um negócio importante demais você conseguir pensar essa expansão, esse crescimento. E essa questão da quarteirização de operações básicas é interessante porque, apesar do apego que alguns profissionais mais, como é que eu posso dizer, do ponto de vista tradicionais, eles tendem a ter, mas isso, de forma bem clara e simplista, já acontece, porque não é o contador que foi contratado pelo cliente que efetivamente, geralmente, calcula as folhas de pagamento. Geralmente é uma pessoa da equipe que ele contratou, e isso é muito irrelevante para o cliente, quem é que efetivamente está fazendo o fechamento da folha, e hoje em dia, com a robotização de processos, com a automação de rotinas, se torna mais irrelevante ainda. O que ele, sem dúvida, vai querer, seu cliente, né, saber a quem que ele deve se reportar na hora de uma dificuldade. Aí entra o aspecto consultivo do negócio, que se popularizou também o consultivo de tudo, mas, na verdade, se trata mais de um atendimento humanizado, né, Alberto? Sem dúvida nenhuma, é esse o ponto. E o que acontece? Hoje também, tem vários exemplos, né, aqui no interior de Minas tem um escritório, até pequeno, não é um escritório muito grande, não. Ele tem 7 funcionários, 7 colaboradores, contando com os próprios sócios, né, que são 2. Então, você vê assim, não é nada muito grande. Que é um escritório que está crescendo bastante também e que também tem essa dificuldade aí de processar tudo, porque muitas vezes é difícil contratar uma pessoa na própria região, então eles estão contratando pessoas, profissionais autônomos para ou processar a folha, ou processar o fiscal, em outros estados, em outras cidades, né? E isso, essa pandemia, obviamente, nos trouxe uma situação imprevisível, uma situação ruim do ponto de vista de saúde pública, mas também deu uma acelerada na transformação digital do mundo inteiro, né? Quem diria que o Felipe já me perguntou, várias pessoas já me perguntaram se eu não fazia a consultoria por videoconferência, e eu sempre falei que não fazia de jeito nenhum, né? Hoje eu estou fazendo, né? Quer dizer, todo mundo é resistente à mudança, né? Mas a vida chega e fala pra gente assim, mude ou desapareça, né? É verdade. E, inclusive, eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Nós somos uma empresa, nossa empresa de contabilidade também, eu costumo dizer que ela é de médio para pequeno, né? E genuinamente cearense. E a gente tem 2 colaboradores, um de Goiânia e um do Rio Grande do Norte, lá de Natal, que trabalham a parte de consultoria. Então, a gente fecha serviços de consultoria e realiza eles todo com esses consultores que não moram aqui em Fortaleza, que nunca nem vieram no escritório, para você entender. Então, toda a contratação, toda a comunicação é feita através de webconferência e funciona perfeitamente. Na verdade, nós estamos até querendo expandir isso. É um desafio, né? Porque nós temos pessoas
que têm mais perfil para trabalhar nesse modelo, nesse formato. Inclusive, a questão do home office compulsório que aconteceu em 2020 demonstrou muito isso também, né? Mas tem pessoas que têm mais perfil e tem pessoas que não têm tanta aptidão para o modelo. Então, a tendência é que a gente contrate mais gente com aptidão ao modelo. Então, não é simplesmente exigir que as pessoas se adaptem, é procurar pessoas no mercado que já tenham essa capacidade de trabalhar à distância, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu enxergo isso não só como uma tendência, mas como uma realidade, né? Assim, na realidade, essa pesquisa aí é de 2019, né? Antes do Covid, e 2 anos. Na realidade, o ano de 2020 parece que foi uma década, né? O ano de 2020, ele acelerou todo o processo de disrupção em qualquer tipo de negócio, né? Exatamente. E o segundo ponto aqui da pesquisa, Roberto, que eu também achei ele interessante, porque nós, particularmente, estamos passando por certas reformas regulatórias e, inclusive, do ponto de vista do nosso, por exemplo, sistema tributário, que a gente está muito na expectativa dessa reforma tributária, que o segundo é a questão de reformas regulatórias globais, mais serviços consultivos. Aí a gente tem um exemplo aqui da própria pesquisa, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados, entre outras coisas. A gente vive a expectativa de reformas, inclusive maiores, né? Porque a gente tem visto o quanto que um mercado monopolizado ou sem as devidas regulações, ou também num outro prisma, né? Regulado em excesso, ele acaba abrindo margem para burocracia, para corrupção, para muitas coisas. E eu achei muito interessante esse ponto, porque ele traz um viés de que a reforma regulatória ela vai trazer serviços mais especializados. E ontem mesmo eu gravei um podcast com o professor Felipe Teixeira, aqui de Fortaleza, que a gente falou sobre isso, que um exemplo disso é enquanto tem gente preocupada com, por exemplo, a reforma tributária, tirar os empregos das pessoas, eu estou esperando ansiosamente que essa reforma tributária nos dê potencial de crescimento absurdo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falar de novo, o mundo é plano mesmo, né? Há 3 anos, eu estava lá em Portugal, quando foi implantado a GDPR lá, né? Lá era o Regulamento Geral de Proteção a Dados. Acompanhei esse processo lá. Você também, né? Você estava lá fazendo o doutorado na Universidade de Fernando Pessoa. Você deve lembrar disso, e isso trouxe algumas mudanças relevantes para os escritórios, mas mais do que isso, levou oportunidades também para você ajudar o seu cliente a se adequar a essas novas leis ou regulamentos. E os regulamentos estão cada vez mais globais também, né? A nota eletrônica é um processo que a gente acredita, né? A gente pensa, só tem no Brasil. Não, né? Na realidade nem começou no Brasil. O Brasil foi o segundo país, ou o terceiro, não me recordo, a implantar, mas é o maior, né? O que usa em maior volume. E hoje também na Europa já há a fatura eletrônica, na América Latina já tem vários países que usam fatura eletrônica. O próprio SAFT, que é o irmão gêmeo do SPED fiscal, lá na Europa já está em processo de implantação. O SAFT contábil, que é o primo da ECD lá na Europa. Então, assim, tudo acontece meio que simultaneamente, e isso acaba trazendo as pessoas para a oportunidade de mostrar para as empresas como se adequar a essas novas normas, esses novos desafios, mas obviamente você também tem que se preparar, não adianta nada, né, chegar a LGPD aqui no Brasil e você nem saber o que é isso, né, não saber se é de comer ou de passar no cabelo. Então... E é interessante, Roberto, semana passada nós sofremos o segundo ataque hacker no escritório em 4 meses. Pela segunda vez, exatamente porque algumas tendências abrem também algumas oportunidades para os criminosos, né? Como a gente começou a trabalhar muito no formato home office, aí a gente tem muito questão dos acessos remotos. Os acessos remotos, eles abrem alguns precedentes de cuidados que você precisa ter com relação à sua segurança de informações, para que você não venha a ser, né, eventualmente prejudicado. E a gente já é o 4º ataque que a gente sofre. E isso era coisa de filme, né? Se a gente falar que escritório de contabilidade está sofrendo ataque hacker, rapaz, isso aí deve ser coisa de outro local. Aqui ainda mais no Ceará, não tem perigo, não. E a gente já sofreu 4, sendo que em 4 meses foram 2. Óbvio, a gente tem várias medidas, a gente conseguiu, né, recuperar os backups que estavam na nuvem, tudo, mas o transtorno ele aconteceu. Para você ter uma ideia, a gente tem 3 milhões de arquivos. Então, só o tempo que a gente levou para restaurar esse backup foram quase 72 horas do pessoal de TI trabalhando praticamente full. Então,
eu só lembrei aqui dessa informação que eu acho relevante, porque quando a gente fala de um marco regulatório como a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ele vem com muitos objetivos que, num primeiro momento, as pessoas podem enxergar como mais burocracia, mais restrições, mas que, na verdade, vem para nos proteger de situações das mais diversas que tem hoje na internet. E o Hermínio, ele fez uma pergunta aqui, como é que a reforma tributária poderia tirar empregos e quais oportunidades podem nascer? Eu acho que não tem muito, assim, ligação com a questão das tendências especificamente, Hermínio, mas a preocupação das pessoas é exatamente do ponto de vista de que vai ficar tão simples que os empresários não vão mais precisar da gente, e isso é uma expectativa completamente utópica, tá? Por mais nos países onde os processos eles são simplificados do ponto de vista tributário, os profissionais da contabilidade têm o seu valor da mesma forma, e às vezes até mais, porque eles começam a trabalhar com aquilo que de fato tem valor para as empresas, né? Nessa hora, o professor Lopes de Sá e Luca Pacioli viram lá no túmulo, né? A ciência da riqueza não é a ciência dos tributos, né? Um dos aspectos da contabilidade é o tributário, mas não é o único, nem muito menos o mais importante. A gente tem, inclusive, exemplos aí de... Vou ser muito objetivo direto. Quanto menos regulamentado ou quanto mais simples é o sistema tributário de um país, mais valorizado é o profissional da contabilidade naquele país. Isso aí não tem dúvida absolutamente nenhuma. Você pode olhar qualquer pesquisa em qualquer país que tem um sistema tributário melhor que o nosso, ou seja, que todos, e neles o profissional da contabilidade é mais bem remunerado do que aqui em todos os sentidos. Mas só para não fechar, só para não perder a oportunidade, Felipe, eu publiquei hoje uma pesquisa que saiu que em 2020, tivemos 8,4 bilhões de ataques cibernéticos no Brasil. E que isso tende a aumentar por causa da introdução da rede 5G, que vai dar mais velocidade de processamento. Né? E mais velocidade para o pessoal entrar e fazer maldade nos servidores da gente. Roubar seus dados, né? No primeiro que nós tivemos, que foi no final de 2018, o hacker ele criptografou todos os arquivos e aí ele cobrou, né, uma espécie ali de resgate para que a gente pudesse voltar a ter acesso às informações. Mas a gente conseguiu, obviamente, devido à política de segurança de dados, a gente conseguiu restaurar os backups e não foi necessário. Mas todas as vezes eles estão aprimorando mais, viu? E o bom, Roberto, que parece piada, mas quando a gente foi fazer uma varredura para saber onde é que tinha sido acontecido exatamente, onde é que o malware tinha sido colocado, tinha sido exatamente numa pasta dos estagiários. Aí o cara diz, pai, como é que pode? Maldade. Exatamente. O terceiro, trazendo aqui de novo para a pesquisa, Roberto, o terceiro ponto aqui, como terceira tendência do mercado, é a questão da escassez de profissionais qualificados em tecnologia, a questão, inclusive, das competências pessoais, e aí trouxe aqui também, que eu achei muito interessante, de negócios em si. E eu vejo no mercado contábil uma carência muito grande de profissionais qualificados nessas três esferas: tecnologia, habilidades pessoais, né, competências pessoais e também negócios. E aí, como é que você enxerga isso na prática? Pois é. Todo escritório que eu vou fazer algum trabalho com a equipe, eu começo perguntando assim, o que é um profissional competente para você? Você que está nos escutando aqui agora, nos assistindo, o que é um profissional qualificado para você, do seu ponto de vista? Responde aí essa pergunta para a gente. Né? 9 em cada 10 respostas são assim, a pessoa que tem conhecimento profundo da sua área de trabalho, né? Que entende muito, por exemplo, de PIS, COFINS, ICMS, ISS, folha de pagamentos, ou mesmo de questões ligadas à contabilidade de custos, à contabilidade gerencial, enfim. Isso tudo que vocês estão falando é meia verdade, né? Porque um profissional qualificado hoje em dia, e quem está falando isso não sou eu, são pesquisas globais do mercado de trabalho, né? Promovidas aí pelo Fórum Econômico Mundial, pelas universidades americanas e britânicas. Um profissional qualificado, ele tem as habilidades que eles chamam de habilidades, vou traduzir aqui ao pé da letra, né? Habilidades duras, as hard skills, que estão no núcleo do conhecimento do profissional. Aquilo lá, sem aquele núcleo, ele não consegue exercer a profissão dele. O engenheiro não consegue construir um edifício se for estudar engenharia. Você que estudou contabilidade não consegue exercer sua atividade sem conhecimento da ciência contábil. Mas também tem as habilidades ligadas a 3 outros aspectos que são tão relevantes quanto. São 4 pilares que sustentam uma carreira. A habilidade núcleo, né, a habilidade principal do seu negócio, a habilidade com tecnologia, a habilidade em negócios
e a habilidade socioemocional. Vamos entrar em cada uma delas. Ontem, eu conversando com um dono de um escritório de contabilidade, também aí do Nordeste, ele me dizia o seguinte: poxa, eu estou muito preocupado, a minha equipe do fiscal não consegue fazer uma planilha mais bem elaborada aqui, então a gente perde muito tempo com as coisas porque o pessoal não conhece Excel, né? Não tem essas habilidades tecnológicas. E não é só Excel. Hoje em dia, é muito tranquilo. Só para você ter ideia, no começo do ano eu coloquei um chatbot, né, um robozinho no meu blog. Em um dia. Colocando uma árvore de decisões no seguinte sentido: se o cliente quiser isso, faça isso; se ele quiser aquilo, faça aquilo. Eu coloquei para testar, porque na realidade eu pessoalmente não preciso, mas é perfeitamente possível, extremamente acessível, que você no seu escritório de contabilidade coloque mecanismo de chatbot. O que é isso? É um atendimento via WhatsApp, via Telegram, via rede social, automatizado, de forma que o cliente passe a ser atendido naquelas coisas muito básicas, né? Uma segunda via de uma declaração, uma CND, uma DAS, né? um relatório, enfim. Essas atividades muito corriqueiras, muito básicas, muito elementares, podem ser feitas por programação de mecanismos assim, sem que a pessoa seja necessariamente um programador ou um analista de sistemas, né? Mas é importante que você conheça dessas coisas. Agora, as habilidades de negócio, né? Como é que você pretende ser consultor do seu cliente se você não conhece a empresa dele, ou se não conhece o negócio dele? Como que você vai ajudar uma empresa de comércio se você não sabe como funciona o e-commerce, como funcionam os marketplaces, como é que funciona o estoque por... o marketplace é Amazon, Magalu, Americanas, Mercado Livre, etc. Como que funciona esse mecanismo de estoque, de precificação, de custeio, de tributação, né, do negócio e-commerce? Então você tem que conhecer profundamente aquela coisa, aquele negócio, para poder ajudar seu cliente, né, para ter serviços, como a gente diz, consultivo. E, por fim, as habilidades mais difíceis de serem conquistadas, que são as habilidades socioemocionais, que é a inteligência emocional, no final das contas, né? Habilidade de comunicação, liderança, empatia, relacionamento, comunicação e a própria mudança do modelo mental. Tem gente que só vê problema onde tem solução, e tem gente que só vê solução onde tem problema, né? Eu até brinco, tem uma historinha, você já deve ter escutado eu falar isso várias vezes, a do pessoal que vai lá para um país que não tem sapato, né? E aí volta para o chefe e fala assim: ô chefe, não vamos abrir a indústria lá não, porque ninguém usa sapato. Aí o outro chega e fala: chefe, vamos abrir a indústria agora, porque ninguém usa sapato, nós vamos vender para todo mundo, né? Isso é um modelo mental de crescimento. Tem a LGPD, tem isso, tem aquilo. Claro, tudo na vida é problema para aquela pessoa. Tudo é problema. E tem gente que vê oportunidade em todos os problemas. É inversão de modelo mental. Eu acho fantástico isso, e é exatamente em cima disso que a gente constrói todo um modelo de negócio, porque eu decido montar um negócio de contabilidade, e aí talvez esse seja o grande desafio mental aí até dos colegas que estão nos assistindo. Eu decido montar um negócio de contabilidade, não é simplesmente porque, eu me formei em contabilidade, então essa é a tendência natural. Não. O meu negócio de contabilidade, ele tem que solucionar problemas daquelas empresas que eu acredito que vão me contratar. Se eu não tenho a capacidade de proporcionar nenhum tipo de solução, aí eu não vou conseguir, como perguntou aqui o Alexandre, atingir empresas maiores. É interessante isso, Roberto, porque eu digo que o contador, na sua essência, e assim, eu me sinto muito à vontade de falar, porque muitos dos problemas que eu falo assim, o contador faz isso e eu acho que é errado, são coisas que eu fui corrigindo em mim, porque eu também fazia, né? Eu também tinha os mesmos vícios e queria comentar as mesmas coisas, que é o quê? A gente tem uma mania de querer receitar aquilo que a gente considera o mais importante. Então, por exemplo, eu vi aqui a pergunta do Alexandre, eu pensei exatamente nisso. Ele perguntou assim: como chegar em clientes de maior porte? Eu vejo clientes reclamando de preço, que muitas vezes as informações contábeis eles mal entendem, mas ele não precisa entender muito de informação contábil mesmo, não. Aí é que mora, talvez, o grande X da questão. É a gente entregar o serviço que seja personalizado para o cliente para atender aquilo que é importante para ele. Porque se eu quero entregar aquilo que é importante para mim, não pode não ter valor nenhum para ele. Engraçado, todo mundo já teve um professor que você chega e fala assim para o seu colega, né? Seja na escola, no ginásio ou na faculdade, que assim, aquele cara sabe muito, mas ele não sabe explicar. Né? Todo mundo já teve um professor desse tipo. Todo mundo já foi num médico que pensa assim: o médico entende mesmo, só que não sabe conversar, ele não me escuta, a consulta dele ele é bruto, ele é rude, ele é muito seco. Então, são essas habilidades que o mundo demanda hoje. Por quê? Porque as coisas muito operacionais, a gente está usando isso aqui para resolver, né?
A gente não está usando mais pessoas para fazer uma transação bancária. Hoje em dia você faz pelo Pix. Da mesma forma que seu cliente não vai querer conversar com você para pegar uma CND ou para pegar uma segunda via de uma GPS, nem a primeira não vai querer conversar com você, né? Ele vai querer receber eletrônico. Mas para conversar sobre o futuro da empresa dele, se ele tiver que fazer um curso de contabilidade para entender o que você está falando, está errado. Você, para ir ao médico, você tem que estudar medicina? Não faz sentido. É o médico que tem que explicar do jeito que você entende. E não o contrário. Então, isso chama habilidade socioemocional, habilidade de empatia e comunicação. E por isso que muita gente fica... inclusive as habilidades aí que são, vou falar bonitinho aqui, resiliência. O que é resiliência? É aguentar a pressão sem chorar, sem pedir para sair 02, né? E o mundo não tá fácil para ninguém, pô. Ou você tá achando que o quê? Que tá todo mundo super tranquilo, que tá todo mundo... ninguém tem família, ninguém tá preocupado, ninguém tem mãe, ninguém tem pai, ninguém tem problema com Covid, ninguém tem problema com dinheiro, ninguém tem problema com esposa, com filho. Todo mundo tem problema, não é só você não. Então, você exercitar isso, a sua consciência de que o mundo não gira ao redor do seu umbigo, e é o contrário, você nasceu para prestar um serviço. O prestador de serviço, se não serve a alguém, ele não serve para a profissão. Você é um servidor. Servir significa colocar algo de valor na vida da outra pessoa. E isso tem que sair do seu coração. Não sai só da cabeça, não sai só da ciência, sai daqui de dentro. Agora, não é fácil. Né? Eu costumo falar o seguinte, não aguentou, tem um remédio muito simples, vai para a cama, deita em posição fetal e chora, mas no dia seguinte levanta sorrindo e vai atender o cliente. Né? Vai batalhar de novo. Vai batalhar de novo, que a vida não para não. Né? Nós não estamos aqui para um parque de diversão. A vida, você tem que ter seu propósito, você tem que ter sua satisfação, você tem que estar feliz com o que você faz, porque é dureza fazer todo dia entrar nessa batalha. Então, se você não gosta da sua profissão, troca de profissão. Agora, se você ama a sua profissão, leva isso com fervor, com carinho, com dedicação, com amor, se dedica ao seu cliente. Isso é habilidade socioemocional. E eu acho legal, Roberto, porque assim, pode parecer, né, às vezes, principalmente hoje em dia que a gente estava conversando um pouquinho antes, que o pessoal se chateia e se magoa com mais facilidade, né, tem que um puxão de orelha assim, parece que, meu Deus, o mundo vai se acabar, mas não, é porque a gente vê aí que as pessoas que conseguiram algum tipo de sucesso nas suas vidas profissionais, pessoais, eles tiveram que ralar muito. Eu desconheço uma história de empreendedorismo de sucesso, uma história de um profissional de sucesso que não tenha muita resiliência, que o cara não aguentou muita coisa. Eu desconheço, pode ser que tenha aí uns caras fora da curva que conseguiu sem precisar dessas habilidades. Mas na prática, para a maioria de nós, né, que não nasceu rico, que não nasceu bonito para trabalhar só, né, de modelo, vamos ter que ralar, vamos ter que estudar bastante. E eu vejo que hoje em dia, até disse isso para o Roberto, que hoje em dia eu vejo muito isso na prática, né? Eu cheguei até meio revoltado com isso, que a gente senta com a pessoa, estabelece um prazo, determina para ela uma demanda de trabalho, quando ela não cumpre e é cobrado, ela fica chateada. Esse cara que era para estar chateado era eu, que estava esperando que você fizesse a sua parte, e você não fez. Então, realmente, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Na última vez que a gente foi contratar estagiários lá para o escritório, eu fiz uma divulgação no Instagram, Roberto, em 24 horas nós recebemos 400 currículos. Em 24 horas. Como é que eu vou entrevistar 400 pessoas? Não dá, não tem como. E eu lembro que eu chegava na sala, a gente chamou de muitas pessoas, né? Eu bati o olho e já era eliminando 10. Porque era o pessoal que eu disse, cara, essas pessoas aqui estão com raiva porque estão esperando há 5 minutos. Não consegue se concentrar em uma tarefa que você entrega para ela. Qualquer coisa, parece que a vontade que tem é de sair chorando para a mãe. Eu disse, cara, não está preparado para trabalhar. Ainda mais nessa pressão aqui, numa situação onde os empresários estão sendo muito pressionados, os caras estão passando por grandes dificuldades, tendo que demitir gente, tendo que lidar com decisões e mais decisões aí que fogem do seu poder. Então, tem que ter gente forte, realmente. Exatamente. E a consciência emocional é de que não são CNPJs que dependem de você. São famílias. Né? Não é a família dos sócios da empresa, não. É a família dos sócios da empresa e mais as famílias que ele emprega ali, que muitas vezes, se você fizer alguma coisa errada ou fora do prazo, vão perder a comida do dia. Então, a sua responsabilidade é muito grande nesse planeta. Por isso que entra a questão da vocação. Né? A contabilidade é a ciência da riqueza. E como prestador de serviços, você tem que abraçar essa vocação e servir ao outro, servir ao próximo.
Isso é uma missão quase que espiritual, né? Na verdade, você deixar para o planeta mais do que você recebeu. E eu falo isso todo dia para o pessoal também. Se te pedirem para fazer 10, faça 12. Se te pedirem para fazer 12, faça 15, faça sempre mais. Né? Isso é buscar a excelência. Buscar a excelência na vida, na profissão, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Essas são as habilidades que nunca vão te deixar sem uma oportunidade, porque o resto todo do conhecimento é perecível. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que reaprender outra coisa. Mas os seus valores, o seu jeito, o seu comportamento, as suas habilidades emocionais formam o seu caráter e formam a sua profissão. É isso que está todo mundo buscando e é muito difícil conseguir. Né? A fórmula do sucesso é simples, é trabalhar duro, não tem muito mistério, não. Tem não, tem não. E é legal porque eu também penso dessa forma, Roberto, porque inclusive o que vai determinar a tua capacidade de se reinventar, de se adaptar, é exatamente essa tua força de vontade, esse teu propósito. Trazendo aqui para o nosso quarto item da pesquisa, novas tecnologias, automação do transacional. Você até já falou um pouco sobre chatbots, RPs, inteligência artificial, então tem muita coisa disso que já está fazendo parte, inclusive de forma meio silenciosa, da vida dos contadores, né? Sem dúvida. O que acontece? Sobre essa palavra inteligência artificial, né, tem aqui um mito na nossa cabeça, um bicho de 7 cabeças aqui. Na realidade, são tecnologias que já são empregadas hoje nos relógios, nos telefones, né, que envolvem a computação cognitiva, ou seja, a interpretação da voz e do texto humano para o computador reconhecer. Então, hoje em dia, como eu disse, né, você consegue programar mecanismos de robotização que interpretam um e-mail ou interpretam um comando de voz, do tipo assim: ô Felipe, me manda a GPS do mês passado. O computador entende, aí ele traduz isso num comando. Ele me identifica, porque para entrar em contato com a empresa, eu tenho que ser identificado. Aí aciona um mecanismo de RPA. RPA não é recibo de profissional autônomo, é Robotic Process Automation, é automação de processos robotizados, ou robotizáveis. Então ele pega minha informação, acessa o banco de dados do sistema, descobre o CNPJ da minha empresa, vai no site XPTO, qualquer que seja, busca a certidão que eu queria, ou a guia que eu queria, anexa no e-mail e manda para mim, sem intervenção zero humana. Isso é automação do transacional, né? Eu pergunto aí para vocês também que nos assistem, qual foi a última vez que você foi ao banco para fazer uma transferência bancária? Se o gerente do banco te pedir para ir lá, você vai ficar com raiva dele, né? Eu tenho uma experiência real disso. Eu tive que ir no banco em dezembro, porque eu tive uma senha bloqueada. A primeira coisa que eu fiz quando eu resolvi o problema foi mudar de banco. Ontem eu cancelei uma conta por causa disso. Fiz a portabilidade para outro banco por causa disso. Eu vou ao banco para mudar uma senha que está bloqueada? Tá doido? Pirou? Então, assim, todas as tarefas transacionais, ou seja, aquelas coisas que se resolvem imediatamente, você quer fazer pelo telefone ou pela internet do computador aqui. Você não quer conversar com ninguém. Por quê? Porque enquanto você está ali esperando uma reunião, entre uma reunião e outra, entre uma coisa e outra, você vai lá e resolve. Agora, aí entra no próximo tópico, que é, ao mesmo tempo que nós estamos automatizando o transacional, tem um processo de humanização, né? Humanização, né? É verdade. E aí é que está o grande desafio, porque é meio contra-intuitivo para o profissional que tem uma formação extremamente técnica, ele entender que o relacional, naquilo que é importante, ele é mais importante do que o técnico operacional. Inclusive, Roberto, só para trazer aqui um exemplo, a gente fez, né, junto com a Fortes, um trabalho de robotização lá no escritório, completo de vários processos, né? A gente contratou e fechou a parceria daquela consultoria, e eles fizeram toda a automação para robotização de alguns processos. E eu lembro que a gente se reuniu com os nossos gestores e disse assim, cara, a nossa caça são atividades que tenham 3 características, que sejam repetitivas, padronizadas e baseadas em regras pré-determinadas. Se elas tiverem essas 3 características, a gente vai robotizar elas. Cara, teve líder que disse para mim assim, eu vou fazer mais nada não, então. A intenção é essa, é você não fazer mais nada operacionalmente, mas que quando o cliente chegar para você com um problema dele, você não vai atender ele como o cara do INSS, que parece que está botando dificuldade para tudo. Você vai atender ele de forma humanizada, você vai ouvir, você vai buscar uma solução. E isso ainda acontece muito, eu ainda percebo muito.
principalmente nos funcionários do operacional, do empresa de contabilidade, que eles parecem aqueles atendentes de órgão público que está pedindo para você ter esquecido um documento para ele dificultar a realização de determinada demanda ou tarefa. Você sabe o que está mudando a relação entre os clientes de escritórios de contabilidade e os próprios escritórios? Esses aplicativos. Porque o Uber, o Booking, o iFood e outros mais, eles trabalham para amenizar a produção de corticoide na sua mente e aumentar a produção de serotonina. O que significa isso? Diminuir sua ansiedade e aumentar sua felicidade. Você talvez seja muito novo, não deve se lembrar, mas quando o Felipe ou eu, a gente ia dar as aulas lá, né, Brasil afora, aí a gente tinha que chamar táxi. E aí estava com o horário apertado, ligava para a central e pedia um táxi. E eu não sabia onde é que o táxi estava. E tinha que ligar para a central, achar o táxi, perdeu, liga lá, e eu sei estressado por causa do avião, do aeroporto e tal. Então, veio o Uber e colocou uma coisa muito simples. Você quer um Uber? Quero. Aí você acompanha a rota do Uber. Você diminui o estresse. Você reduz o estresse. Você sabe que às 9 horas e 52 minutos ele vai estar na porta da sua casa. Né? Você acompanha o trajeto. O iFood te fala assim, você está com fome? Nós já temos aqui, sabendo que você gosta de pizza, de hambúrguer, ou seja lá do que for, peça agora e ainda ganha um desconto. Então, isso está antecipando as expectativas do cliente. E é isso que você precisa fazer. É usar a tecnologia para fazer o básico e cuidar do cliente. Essas ferramentas, elas são impressionantes demais. Eu lembro demais um dia que acabou uma aula do sábado, aí eu fui para o hotel, aí eu abri o aplicativo do iFood para poder fazer um pedido. Aí disse, não vou pedir agora não, daqui a pouco eu peço. Aí com pouco, passou uns 10 minutos, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Rapaz, a gente viu que você não concluiu o pedido, pega aqui um cupom de desconto de R$20 para você concluir. A fome até aumentou quando eu recebi o desconto. É isso mesmo. Então, assim, a questão de humanizar o relacionamento é para diminuir problemas, ou para prevenir problemas, inclusive, né? Quais tipos de problemas? Problemas tributários, fiscais, trabalhistas, levar soluções antecipadas, né? Problemas com estoque, com precificação, com faturamento, com resultados de projetos. Então tem muita coisa a ser feita e são essas atividades humanas que efetivamente geram valor, geram percepção de valor por parte do cliente, né? Na realidade, isso até responde uma pergunta que foi feita logo no começo. Como que aumenta a percepção de valor para o cliente? Primeiro, entendendo profundamente como que é o estilo de vida dele, como que a empresa dele funciona, o que ele espera da empresa, o que ele faz, o que ele não gosta de fazer. E a partir desse momento você vai propor, dentro, obviamente, do escopo da sua atividade, né, soluções para os problemas da vida dele. O pessoal do Google, os fundadores do Google, uma vez numa palestra falaram assim, você quer ficar bilionário? Muito simples. Você quer ganhar $1 bilhão por ano? Muito simples. Acha o problema de 1 bilhão de pessoas e vende por $1 por ano. Simples assim. Né? Então, quanto mais problemas dos outros você resolve, mais valor você tem. Agora, produzir das FPS, tipo de prova de balanço, balanceio, despesa social, resolve o problema? Resolve sim. Mas tanto quanto qualquer outro. O que se diferencia? O profissional que entende o que o Felipe precisa entrega o que ele deve ter de solução para aqueles problemas, né, da vida dele. É exatamente isso. E essa relação problema e o desejo do cliente, ela também passa por uma questão de que você tem que trazer à consciência alguns problemas e alguns desejos que são inconscientes para ele, né? Muitas vezes ele até desconhece que tem algumas dificuldades, alguns problemas relacionados à gestão, que uma comunicação eficaz, uma comunicação clara, ela vai traduzir aquele desejo que está subconsciente nele para que se torne algo consciente e, melhor ainda, né, do ponto de vista até de captação mesmo, quando consumir a tua solução se torna um desejo ali visceral do cliente. O cara precisa tanto que ele não consegue mais viver sem isso. Então, eu acredito que do ponto de vista de evolução de um negócio contábil para a questão de um atendimento humanizado, é ter essa consciência das reais dores das empresas. E o que é interessante, Roberto, que eu estava fazendo um curso de storytelling, e uma das coisas que o cara lá ensinava era que dizia o seguinte: poucos empreendedores, eles gastam tempo de verdade para detectar os problemas reais dos clientes. Porque quando ele chega para detectar os problemas, ele vai para aquilo que é muito superficial. Por exemplo, o cara quer ganhar mais dinheiro. Pô, mas isso aí todo mundo quer.
Conheço pouca gente que não queira ganhar mais. Então, mas o problema real daquele teu cliente, daquele segmento, qual é a dor que ele vai, de fato, dormir preocupado, acorda no outro dia de manhã preocupado com isso. Se você consegue atingir esse problema com soluções que, de fato, melhorem a vida dele, aí você conseguiu... Aí você pode esquecer aquele relacionamento do cara tá te ligando para pedir um DAS, um GPS, pode esquecer. Então, eu falo muito, Roberto, tem gente que nem acredita, mas eu me sinto orgulhoso de dizer isso. A coisa mais rara do mundo é eu atender um cliente hoje em dia. É muito difícil. Eu vou jogar bola com os meus clientes e os meus clientes não ficam me fazendo perguntas sobre o imposto de renda deles, eles não ficam fazendo perguntas sobre a GPS deles. Ele sabe que existe alguém para quem ele vai fazer essa pergunta. Agora, na hora que ele quer uma... Eu não vou dizer nem conselho, ele quer uma orientação que ele julga mais importante, eu vejo que tem uns que me mandam mensagem até se desculpando. Ó, Felipe, desculpa aí tá mandando a mensagem, mas é a verdade, ele vai procurar quando a dor realmente é relevante para ele, né? Exatamente, se ele abre uma nova unidade, se ele não abre, se ele muda de estado, ou se ele abre um novo negócio, isso tudo ele vai te procurar, porque você é a pessoa de confiança dele, né? E desenvolveu isso no relacionamento. No ponto 6 aqui das tendências, Alberto, tem aquele que eu falei no início, que é uma jogada que você já vinha comentando com ela há alguns anos, né? E que eu confesso que eu era meio cético com relação a isso, porque a gente vê muitas dissoluções aí de empresas, principalmente de contabilidade, eu achava que isso ia ser mais difícil de acontecer, que é a questão do crescimento de fusões e aquisições, mas eu tenho visto isso acontecer de forma muito recorrente ultimamente. E você já cantou essa pedra há muito tempo. Qual é que é a tua expectativa com relação a isso? Tende a aumentar mais? Então, eu até produzi uma pesquisa recente, né, em julho do ano passado, tentando identificar em qual estágio o mercado de contabilidade no Brasil se encontra, porque todo o mercado, em tese, tende à concentração, como aconteceu com farmácias, com laboratórios farmacêuticos, com a educação, está acontecendo isso, né, também, cinemas, enfim, todo mercado em telecomunicações, todo mercado, em tese, tende à concentração. E existe uma teoria por trás disso, um embasamento científico por trás disso. O que aconteceu nos últimos anos é que os escritórios de contabilidade, para se transformar em empresas de verdade, empresas com força, eles precisam de estrutura tecnológica, não dá para viver, né, sem um processo de tecnologia bastante robusto. Você acabou de falar de ataques cibernéticos, isso é um dos pedaços da tecnologia, né? Além da questão dos sistemas, além da questão das ferramentas, além da questão da segurança, você precisa realmente de uma tecnologia forte, robusta. Você tem a questão dos processos, da qualidade, do controle, né, dos procedimentos. Então, tem todo esse trabalho aí, esse programa. Tem a questão da liderança, a questão do planejamento, tem a questão dos recursos humanos, da gestão de recursos humanos, tem a questão de marketing e venda. Então, cada uma dessas questões cria a necessidade de ter alguém liderando esses processos. Um processo de vendas, um processo de marketing, um processo de qualidade, um processo de tecnologia, um processo de recursos humanos e o planejamento estratégico da empresa como um todo. Bom, como é que faz isso tudo se você e mais 3 colaboradores? É muito difícil. É muito difícil, né? Então, o que vem acontecendo é, mesmo que você tenha aí 15 colaboradores, 30, já esteja num tamanho razoável, quanto maior você está, maior a demanda por uma estrutura. Na realidade, os escritórios médios é que estão sofrendo mais com essa história. E aí entra a questão de fusões e compras, né? Muita gente também já chegou... Ao contrário dos outros países, aqui no Brasil, o fundador do escritório não planeja a sucessão. Ele planeja o filho. Só que os filhos, hoje em dia, não estão querendo mais seguir a carreira do pai. Antigamente, o pai mandava, o filho obedecia. Hoje em dia, não. Vários amigos e donos de escritório, fundadores de escritório que eu conheço e trabalho para eles, têm filhos que não têm nada a ver com a contabilidade. E aí, como é que ele vai fazer para manter a empresa depois de uma certa idade, onde ele quer realmente colher os frutos do trabalho dele, quer se aposentar, quer ter um momento que todo mundo merece, né? Um momento de mais tranquilidade, de mais descanso. Então, chega nesse ponto também, aí é outro aspecto, né? Que ele quer vender o escritório. E mais ainda, então eu já falei da necessidade de estrutura, eu já falei do momento de vida de muitos fundadores antigos, e ainda tem um terceiro fator, que é
existem grupos estrangeiros de todo mundo, né, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, com vontade ou com interesse real de investir em escritórios no Brasil. Na prática, isso já está acontecendo. Eu estou vendo grupos estrangeiros comprarem escritórios aqui, e isso está formando aí um mercado bastante interessante. Então, eu não posso te dizer se essa tendência vai continuar de forma acelerada, eu não tenho bola de cristal para isso, mas o fato é que a gente percebe dia a dia gente querendo comprar ou vender escritório. É verdade, viu? E assim, é interessante que você vai comentando e eu vejo muita coisa, assim, muito próximo a mim, né? Por exemplo, a necessidade de infraestrutura. Para você ter uma ideia, olha o que a gente passou. No final de 2019, nós fizemos aqui toda uma transação para nos mudarmos para um andar inteiro de um prédio. Levamos toda a nossa operação para um andar inteiro de um prédio, coisa mais linda do mundo, gastamos na reforma, passamos meses preparando, e aí, em janeiro a gente se mudou, passamos janeiro e fevereiro trabalhando, em março, dia 19 de março, salvo engano, lockdown, todo mundo para suas casas. E a gente ficou, poxa vida, essa infraestrutura toda, esse negócio todo aqui que a gente montou, e todo mundo em casa. Então, a gente passou e passa hoje por isso, porque quando a gente decidiu voltar, não foi todo mundo que voltou para sua atividade normalmente, né? Então, muita gente está em home office até hoje. Então, a gente ficou com uma empresa enorme que tinha 3 pessoas lá dentro. Aí, obviamente, que para a gente, a solução foi trazer outras empresas que a gente também tem atuação, todos para o mesmo local, para poder otimizar. Mas foi desafiador, a gente também vivenciou isso. E com relação a essa questão da sucessão, a gente vê hoje também na prática muitos escritórios de contabilidade aqui de Fortaleza mesmo, que a gente tem um primo do Marcos, inclusive, esse é real, que está com dificuldade exatamente nisso, de fazer a sucessão lá da sua empresa de contabilidade, porque quer seguir outros caminhos e não tem o que fazer com a carteira de clientes e tal. E essa é uma realidade que está muito próxima para todos nós, por mais que às vezes a gente não consiga enxergar. Roberto, para a gente já está completando 1 hora. Desculpa, né? Aí eu queria só falar aqui, né? Papo bom, coisa. Eu queria só reforçar aqui, antes da gente entrar na 7ª tendência, para a gente ir já caminhar para o encerramento, sobre um evento que está sendo promovido, né, pelo Empreende Contador, lá no Instagram, que vai ser o evento que vai acontecer do dia 9 ao dia 11 de março. Empreende Contadora, que quer fortalecer o protagonismo feminino na contabilidade. Então, nos dias 9, 10 e 11 de março, serão aí 6 aulas, 6 palestras, todas sendo disponibilizadas a partir das 18 horas, sob a liderança ali da professora Aline Portela, uma pessoa que eu tenho extrema admiração, eu acho muito competente, então, sem sombra de dúvidas, o evento tem tudo para ser um sucesso. Então, eu queria convidar vocês a seguirem lá o Instagram Empreende Contador e fazerem a inscrição de vocês no evento Empreende Contadora, tá? Bom, Roberto, nós temos como a 7ª tendência a questão da oferta de serviços de maior valor. O Hermínio perguntou assim, se eu posso dar exemplo de grupo estrangeiro que comprou um escritório aqui no Brasil. Eu posso te garantir, porque eu mesmo estou ajudando alguns aqui nesse processo de aquisição. Eles existem, mas eu não posso falar os nomes por questão de acordo de confidencialidade, né? Essas transações são extremamente sigilosas e por motivos óbvios, né? Mas você pode ter certeza, tem coisa acontecendo com força aí, viu? Bom demais, é bom demais saber disso, viu, Roberto? Porque, como eu disse, essas transformações, elas são meio silenciosas, então, pelos motivos óbvios, né? Mas elas estão acontecendo, é importante que a gente saiba que elas estão acontecendo e muito próximo, cada vez mais próximo a gente. E com relação a serviços de maior valor, Roberto, isso é interessante porque isso entra até um pouco lá dentro daquelas habilidades e competências pessoais, porque parece que alguns profissionais da contabilidade, eles não acreditam muito que existam serviços de maior valor, que se pague por serviços premiums, digamos assim, né, com mais grife, de maior valor agregado dentro da contabilidade. E a gente sabe que isso é uma realidade em outros mercados e cada vez mais se torna uma realidade também para o mercado contábil. Por exemplo, a gente aqui não é incomum no mercado de marketing digital, que é um mercado paralelo que é o que a gente trabalha, um especialista em marketing vender uma mentoria por 40 mil reais, por 70 mil reais, e você acha assim, poxa, é muito caro, mas tem muita gente que paga. E na contabilidade isso está chegando também. Óbvio que o cara não vai te pagar 40 mil reais, 70 mil reais para você fazer o DARF e a folha dele para calcular os impostos. Mas essa relação é direta custo-benefício, dependendo daquilo que você consegue gerar
de crescimento, de valor para aquela empresa, ela vai lhe pagar melhor sim pelo seu serviço. E como é que tu tem visto, Alberto? É porque eu penso muito na minha realidade dos meus alunos, né? Mas como é que você tem visto aí na realidade de consultoria para negócios contábeis, o aproveitamento dessas oportunidades? Eu vejo isso aqui na minha realidade com os meus alunos praticamente todos os dias. Eu até mandei um e-mail essa semana para a minha base de um aluno que me mandou o print lá de que ele prestou um serviço de recuperação de créditos e no primeiro serviço faturou R$17 mil. Então, assim, é uma realidade que eu vejo com frequência. Existe mesmo. O precursor disso foi, que eu me lembre, né? Assim, claro que teve gente antes dele, mas o professor Lopes de Sá, ele mesmo aqui em Belo Horizonte, começou com serviços de consultoria mais... tinha um escritório, mas a grande fonte de receita dele eram as consultorias. Mas, só para dar um exemplo real e do dia a dia de vocês, em março do ano passado, eu expliquei, a partir de março, eu expliquei uma metodologia de gestão de caixa baseada nas técnicas lá usadas pelas empresas de software, que é um negócio que chama Cash Runway, né? O Felipe até participou de que é uma ferramenta de gestão de caixa, basicamente. E um dos contadores que participou, ele me contou depois, que ele começou a aplicar essa ferramenta em microempreendedores individuais. Um deles, ele até me contou o caso, era o dono de um lava-jato, bem pequeno, mas que ele comprava aqueles insumos para o lava-jato, né, sabão, os equipamentos e os insumos todos, à vista, mas recebia das empresas a prazo, com 30, 60 e 90. Então o caixa dele era todo desencontrado. E na medida em que ele arrumou o caixa do lava-jato, e não da lava-jato, tá, gente? Ele começou a ter uma prestação de serviços de maior valor e começou a receber mais por isso, né? Isso não está limitado só a grandes empresas. Qualquer empresa que se ajude o dono a resolver um problema que ele tem, ele vai te pagar por isso, não tenha dúvida, né? E o segredo está naquilo que o Felipe disse há alguns minutos atrás aí, entender profundamente o que é o problema do cliente, né? Gastar tempo de verdade para entender esses problemas, né? Porque a gente só vai conseguir propor uma solução que seja real, que vá contribuir de verdade para solucionar aquele problema, se a gente entender claramente dele. E, mais uma vez, eu até reforço, é algo que eu coloco muito aqui como habitual para a gente tenta fazer muito isso, é tornar consciente aqueles problemas que também são inconscientes. Porque a gente tem que entender que existem níveis de maturidade de gestão dentro dos negócios. Então, tem clientes que necessariamente, naturalmente, eles são mais analíticos, eles entendem mais dos seus problemas, e tem outros que você vai ter que gastar um pouquinho mais de energia para treinar, para ensinar e até para conscientizar, na verdade, né? Não é nem ensinar muito, não, é conscientizar mesmo, trazer para o consciente de que alguns problemas que ele não consegue enxergar num primeiro momento são coisas que influenciam diretamente nos resultados do negócio, na vida dele, e que, se forem trabalhados, podem gerar resultados melhores. Roberto, eu acredito que a gente tenha conseguido explorar aí bem essas tendências, agradeço demais. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar contigo, eu aprendo muito. Então, eu acredito que também quem nos assistiu teve essa oportunidade de aprender, de entender, de ter uma visão ampliada aí dos horizontes em relação à contabilidade e a negócios, principalmente, porque a gente tem que entender que as nossas empresas de contabilidade são negócios, e eu acho que talvez isso ainda seja um desafio para o profissional da contabilidade que tem, como eu disse, a sua formação essencialmente técnica, mas que eu vejo que hoje em dia tem mais profissionais dispostos a encararem as coisas com uma visão diferente, ampliada. Então, agradeço demais, agradeço a Fortes Tecnologia pela oportunidade de nos colocar aqui juntos. E, mais uma vez, foi um prazer fazer esse webinar sobre essas tendências para a contabilidade em 2021. E acredito que para os próximos anos também. Com certeza, Felipe. E, assim, é extraordinário. Eu gosto muito de conversar com você. Você é uma pessoa muito, como eu disse, né, tem aquele desejo real de servir ao próximo, por isso que você prospera, porque você se entrega de corpo e alma para quem é seu cliente, para quem você ajuda, né? E isso faz o seu sucesso. Então, para mim, além de ser uma pessoa bastante inteligente aí, então é bom conversar com você, é um papo super agradável, é muito, muito legal. E espero que a Fortes promova outro desse para a gente conversar sobre outros temas, né? Tem tanta coisa para a gente falar aqui para o pessoal, né? Tanta coisa que a gente pode contribuir. Espero que a gente se encontre aí mais vezes. Show de bola. Tava olhando aqui a imagem aqui no YouTube, eu tô mais branco do que tu, cara. É a luz aí. Tá estranho, viu? Mas, Roberto, valeu, muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou. Um forte abraço e vamos falar com o pessoal da Fortes para ter um segundo bate-papo desse. Valeu. Tá bom.